Jesus salva. A Inês Temple McPherson, amados, ela recebeu uma direção da parte de Deus no livro de Ezequiel. Porque talvez algumas pessoas perguntem para você, mas por que evangelho quadrangular? Por causa da doutrina. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e em breve voltará. Sabe o que é interessante? Todas as igrejas pregam isso. As igrejas evangélicas cristãs, elas pregam esse evangelho quadrangular, no qual é o nome da nossa igreja. Amém? Mas ele não é exclusivo da nossa igreja, não. Ele é do reino. E em cada ponto desse existe uma marca, existe um porquê. Por exemplo, a nossa bandeira, ela é vermelha, amarela, azul e roxa, e tem um significado. A primeira doutrina está na salvação. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então o vermelho, ele simboliza o derramamento do sangue de Jesus para a nossa salvação. E ele está atrelado ao Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas traz a composição do livro de Lucas, dá uma maior ênfase para Jesus como Salvador, como nosso Salvador. E dentro das características da visão que Ezequiel teve, está tipificado num rosto de homem, por isso que está ali filho do homem. Então o evangelho quadrangular, nós vamos lá no livro de Ezequiel. Pode deixar essa imagem por enquanto. Você que está com a sua Bíblia, abre em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, porque ele recebe uma visão de Deus. Ezequiel, o profeta Ezequiel, recebe uma visão dos seres viventes e da glória do Senhor. E eu quero compartilhar para que você entenda o que tudo isso está refletindo nessa imagem. Ele diz assim: quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Então tinha quatro rostos ali, ó. Rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. E essa é a visão dos quatro seres viventes. E cada cor dessa bandeira significa algo nesse rosto. Primeiro é o vermelho, que é o rosto de homem. Sem o sacrifício humano não haveria salvação. O amarelo, o leão, que simboliza o poder. O azul, que simboliza a cura, que Jesus foi o servo, por isso o rosto de boi. E o roxo, a águia, que tem a visão do alto, o rei que há de vir para buscar a sua igreja. Amém? Aleluia! Volta naquela imagem, Davi, por favor, para que eu possa concluir ali. E o símbolo, amados, é o símbolo da cruz. Por isso temos esses quatro símbolos: a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. A cruz representa Jesus o Salvador, a pomba, o amarelo, que é o poder do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea da pomba e pousou sobre Jesus logo após o batismo. Também temos o cálice, simbolizando a cura, e a coroa, o rei que há de vir. Nos próximos dias estaremos ministrando então o evangelho quadrangular completo sobre a igreja. Mas hoje eu quero falar especificamente desse Jesus Salvador, desse Jesus que fez e faz milagres. Lá no livro então de Ezequiel, amados, no capítulo 1, no versículo 10, onde ele recebeu uma visão do Senhor. Essa foi a mensagem que o Senhor direcionou a Inês Temple McPherson em Ezequiel capítulo 1. E ele deu a visão do evangelho quadrangular. Mas quando Ezequiel recebeu, amados, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Era o quinto dia... Era o quinto dia do quarto mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se
céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Diga comigo: a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercadas por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encontravam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles iam sempre para a frente. Para onde quer que fosse o Espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpago. Até aqui, amados. Quando Ezequiel tem essa visão, amados, ele não está sonhando. Quando Ezequiel tem essa visão, ele não está alucinando, mas Ezequiel tem essa visão por direção de Deus sobre a vida dele. E eu quero compartilhar um pouco a respeito disso nesta manhã, porque nós, quando lemos o que está escrito, pouco conseguimos imaginar. Você já imaginou 4 seres viventes, cada um andando sempre em linha reta, onde o Espírito vai, com 4 rostos, com asas, queimando, aceso como tocha? Amados, a minha cabeça, sou sincero, eu não consigo imaginar, não. Eu sou limitado, eu não consigo enxergar. E por várias vezes já tentaram criar esse desenho, por diversas vezes, seguindo o que está na palavra, e nunca conseguiram deixar ele conforme está, pelo próprio movimento, pelo fogo que acontece, pela luz reluzente que tem ali no meio dele, pelas asas. E o Senhor me levava, mas a imaginar nós hoje, nos dias atuais, tendo uma visão como essa. Deixa eu trazer um pouquinho mais clareza. Tem muitas pessoas que têm alguns sonhos, e com alguns sonhos estranhos já ficam espantadas. Acorda de manhã, eu tive um sonho muito estranho que eu estava voando. Eu tive um sonho muito estranho que eu tinha uma cauda de lagartixa. Tem pessoas que têm alguns sonhos estranhos, já ficam assustadas, já ficam com medo. Eu sonhei que quando eu ia pegar, eu tinha uma pata diferente, não era minha mão, era parecendo uma pata. E a pessoa já fica toda assustada. Agora você imagina o que estava acontecendo com Ezequiel tendo uma visão dessa. Mas eu quero te atentar para um detalhe, amados. No versículo 2,
diz a palavra, perdão, no versículo 3, que a mão do Senhor estava sobre ele. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Meu irmão, tudo aquilo que o Senhor quer mostrar na tua vida não terá espanto, pois quando Ele estender a mão para ti, algo novo vai acontecer. E quando algo novo acontecer, meu irmão, você não vai ficar espantado. Se sou eu que tenho uma visão dessa, amado, eu estaria correndo até hoje. Eu estaria correndo com essa visão de Ezequiel. Como assim? Ver o rosto de leão vindo, ver o rosto de águia vindo. Amado, certa vez eu estava com o Tiago lá no sítio, como chamava lá o sítio? Em Tapetininga. Veio um ganso na minha direção, eu saí correndo com o ganso. Imagina se veio uma águia na minha direção, se veio um leão, se veio um boi, amado, na direção. E era aquilo que ele estava vendo. Essa era a visão que estava sobre a vida de Ezequiel, amados. Não é uma visão comum, não é uma visão normal, mas, amados, aqui é uma visão diferenciada, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava sobre a vida dele. E, amados, quando os profetas tinham uma direção do Senhor, quando eles tinham uma visão do Senhor, muitos deles, nós vemos que eles se curvavam com o rosto em terra, amados. Eles não queriam nem ver. Eles ficavam com tanto medo, com espanto, que eles se curvavam de medo, prostrados. Mas a palavra traz uma direção também em Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Diz assim, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Amados, enquanto o Senhor falava com Ezequiel, o Espírito entrou na vida dele. Meu irmão, enquanto o Senhor fala contigo e você abre o teu coração, o Espírito Santo ele entra na tua vida para trazer algo novo. O Espírito Santo entra na tua vida para trazer uma direção, para trazer um propósito. O Senhor quer te pôr em pé para que você possa vencer no dia a dia. O Senhor quer te pôr em pé para que você possa viver algo novo da parte dele. E eu quero falar sim hoje então a respeito da salvação, porque foi essa visão que Ezequiel teve, que Jesus ele salva. Quando ele tem aquela visão do homem, quando ele tem aquela visão do rosto de homem, o Senhor direciona que ao homem viria o sacrifício perfeito sobre toda a humanidade. Jesus indo para a cruz não necessita mais de sacrifícios de animais. Antes os animais eram imolados pelos pecados, agora não mais. Jesus, o sacrifício perfeito, único para a salvação de todo aquele que nele crê. A partir de Jesus. Então, quando Ezequiel tem essa visão do homem, é que ali, através do homem, viria o Salvador. Através do rosto de leão, haveria o batismo com o Espírito Santo. Através do boi, do rosto de boi, Jesus que cura. E através do rosto de águia, Jesus é aquele que volta. É aquele que volta para buscar a sua igreja, o seu povo. Mas, amados, falando de salvação, muitos não sabem que estão em perigo. Muitas pessoas não sabem que estão em perigo. E aí, como que eu vou ajudar alguém que não sabe que está em perigo? Eu separei até uma imagem. Tem uma outra imagem aí, Davi? Como que eu vou ajudar uma pessoa que ela não sabe que está em perigo? Como que eu vou ajudar? Pode estender a mão, pode jogar uma corda, e a pessoa não entende que ela está em perigo.
ela não quer saber, ela não entende. E por que que ela não entende que ela está em perigo? Porque ela não tem conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, que ela é ignorante acerca de algum assunto, que ela é ignorante, eu não estou falando de ser brava, não tem nada a ver com isso. Ignorante é a pessoa que não conhece algo. E se a pessoa não conhece o perigo que ela está correndo, ela continua a fazer. Lembra da Manuela com 2 anos, ou menos até? Nós guardamos todas as facas, porque ela era muito ligeira em querer abrir as gavetas. E naquele dia tinha uma faca em cima do balcão e foi suficiente. Ela nem alcançava. Ela levantou os pezinhos assim, quando ela viu o cabinho, ela pegou aquela faca, segurou na mão e puxou. E foram 6 pontinhos na mão dela, que ela tomou. Por quê? Porque ela não sabia do perigo. 6 pontos ela tomou na mãozinha dela. Ela não sabia do perigo, por isso ela fez. Sabe, amados, as pessoas não sabem, muitas vezes, do perigo que elas estão correndo de ir para o inferno, se não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí cabe eu e você ministrarmos o Evangelho para essas pessoas, mas quem convence é o Espírito Santo. Aleluia! E nós podemos contar com Ele, e nós podemos contar com o Senhor. Mas, amados, existe um bloqueio na mente das pessoas, porque muitas vezes pelo orgulho, muitas vezes pela soberba, e elas continuam ali praticando as mesmas coisas. As pessoas, elas estão presas na verdades que elas criam. Tem pessoas que criam verdade para viver dentro daquele globo. E ela não entende que aquela verdade que ela está criando pode ser um perigo para a vida dela. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo isso. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Quando uma pessoa cria verdade para ela, ela vai se refugiar naquela verdade. Ela vai se refugiar naquilo que ela aprendeu durante a vida. Talvez uma pessoa ela foi despejada, talvez essa pessoa ela foi entristecida, talvez essa pessoa ela sempre foi jogada de lado e ela começa a criar verdades na mente dela, que o ser humano é ruim, ou ela cria uma verdade para ela que ela não é boa, ela cria uma verdade para ela que esse mundo não tem salvação, e ela vai criando verdades para ela. E ela vai criando, então, essas verdades são como refúgios. Mas esses refúgios, na verdade, são prisões, porque não é a verdade da palavra de Deus. Augusto Cury, ele diz no livro dele uma frase assim: a mente humana tem mais cárcere do que a cidade mais violenta da terra. A mente humana tem mais cárcere, mais prisões do que a cidade mais violenta desta terra. Porque a mente criou tantos refúgios, tantos lugares para se abrigar, que a pessoa está presa e não percebe. Ela vive presa, ela vive num cárcere, ela vive em perigo e ela não percebe que está acontecendo isso. Mas, amados, a única forma dessa pessoa ser liberta deste cárcere é através da verdade que é a palavra de Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando essa pessoa encontra a verdade que é Cristo, então ela passa a ser liberta desse cárcere e ela passa a viver uma nova vida em Cristo. E uma pessoa que é liberta, que ela é salva em Cristo Jesus, então ela não vive mais naquilo que essa terra diz, aquilo que as pessoas dizem. Uma pessoa que conhece a Cristo verdadeiramente, ela não anda mais segundo os costumes e conforme esse mundo, mas ela anda segundo a palavra
da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 5,12. Amados, um dia eu e você já vivemos também na prisão, nos cárceres desta terra, desta vida. Nós já vivemos assim. E se hoje nós não tomarmos cuidado, nós voltamos para o cárcere. Se hoje nós não tomarmos cuidado, nós voltamos para a prisão, achando que ali é o melhor lugar, achando que ali com as migalhas, se contentando com migalhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é liberto em Cristo, Deus não tem migalhas para a tua vida. O Senhor, Ele tem um pão vivo que desceu do céu para a tua vida. Ele tem um pão vivo, amado. Os filhos comem do pão vivo. É tempo de você comer do pão vivo e levar esse pão vivo para a tua casa e viver essa verdade na tua família. E viver sobre a tua família. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Diga para o seu irmão: você é muito amado de Deus. Você é muito amado? Você é muito amado? Aleluia. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, amados, não fomos nós que decidimos sair do cárcere para encontrar Jesus, mas Jesus foi, estourou aquele cárcere, mesmo quando nós estávamos presos no nosso vício, na mentira, no erro, no engano, nos pecados. Jesus destruiu o cárcere para trazer libertação para as nossas vidas. Foi Ele que fez, mesmo nós estando lá cheios de pecado, mesmo nós estando encolhidos, com medo, com dor, mesmo estando naquele lugar com sofrimento, Ele arrebentou para nos trazer salvação e libertação. Diga assim comigo: eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia. Mas, amados, para quem que foi essa libertação de Cristo? O que essa libertação tem a ver com a minha vida hoje? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 17. Diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo.
ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Aleluia! Amados, aqui está o motivo então de nós sermos livres, de sermos libertos, para vivermos a vontade do Senhor, para vivermos a palavra do Senhor, para que reine em nosso coração a paz de Cristo. Que no teu coração nesta manhã venha reinar a paz de Cristo. Que no teu coração hoje essa paz seja juiz em teu coração e você possa se revestir do amor, que é o elo perfeito. Amados, quando eu vivo isso então na minha vida, eu não vou viver com rancor, eu não vou viver com ira, eu não vou viver com briga, eu não vou viver com discórdia, mas eu vou viver de maneira que seja em palavra ou em ação, o meu Pai que o meu Pai receba a graça em tudo que eu fizer, que as minhas ações, meus pensamentos, o meu Pai receba a graça por isso. Sabe, amados, o Senhor Ele quer ver uma igreja curada, uma igreja santa, uma igreja sarada e que faz a diferença sobre a terra. Ezequiel, ele recebeu uma visão. Aimee, nossa fundadora, recebeu a interpretação que Jesus, ele salva. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar o que estava perdido. Eu estava perdido, mas hoje eu vivo na luz do Senhor. Talvez você nesta manhã, você diga assim: pastor, mas eu também, ele já me alcançou, mas eu andei de novo no caminho das trevas. Eu quero dizer para você que eu também andei nos caminhos das trevas, amados. Um dia que eu fui para o caminho da luz, que eu estive com Jesus, cada falha, cada pecado que eu cometo, eu me distancio de Deus, e cada pecado que eu cometo, eu me distanciando da luz, as trevas começam a reinar, mano. Isso não é algo exclusivo de uma pessoa, isso não é só meu. Cada vez que pecamos, que falhamos, estamos nos distanciando do Espírito Santo, estamos deixando que o sacrifício que Jesus fez na cruz seja banalizado pelo pecado. Cada vez que nós nos envolvemos com o erro, nós estamos falando: Senhor, aquele sacrifício não foi válido. Mas eu tenho uma boa notícia: cada vez que nós voltamos à cruz de Cristo, o Senhor, Ele nos perdoa.